Salve, salve galera, beleza? Sabe aquele assunto que gera muitas dúvidas, que a gente sempre quer saber mais? Pois é, vem com a gente, a Play explica! A Play traz um especialista que vai explicar tudo sobre KP1000. Vem com a Play! Você acha que todo KP1000 é a mesma coisa? Ou KP1000 ou lona de PVC flexível fio 1000 é a mesma coisa? Ou você acha que tem diferença de fornecedores? Por exemplo, se você entrar em contato com uma empresa que vende um brinquedo inflável X e ela fala que o brinquedo dela é feito em KP1000 e você entra em contato com uma empresa Y e ela fala que o brinquedo dela é feito de KP1000, você acha que é o mesmo material que elas usam? Não é. E eu vou te mostrar o porquê. Vem com a gente. E hoje a gente tem um convidado aqui que manja muito de lona. O nome dele é Milton. Vamos conversar com ele? Olá, Milton, como vai? Olá, Carla. Bom dia e obrigado por nos permitir participar desse importante espaço de esclarecimento para os usuários das lonas de PVC. É um imenso prazer ter um convidado como você aqui conosco e eu gostaria de saber quem é o Milton e o que ele faz. Me chamo Milton Astrati, sou o gestor técnico da Matsuko Indústria, uma empresa nacional e parceira da Playpark, o que nos deixa muito orgulhosos, tendo em vista a seriedade e profissionalismo com que a Playpark lida com os nossos produtos e o compromisso que tem com o mercado em que atua. Tenho experiência com lonas de PVC por ter já atuado diretamente na área técnica em grandes empresas do Brasil e suporte para as empresas do grupo no exterior e na gestão técnica das empresas, onde iniciei minha carreira em 1989. Então hoje a gente vai falar sobre lonas e eu separei algumas perguntas aqui para você responder para o nosso cliente que ainda tem dúvidas sobre a lona, o tal KP1000 ou lona de PVC flexível fio 1000. Vamos lá? Bem, Carla, antes de apresentar então uma visão um pouco mais técnica sobre essa discussão do que é lona, eu acho importante a gente conceituar. E um exemplo simples sobre o que é uma lona e como ela é constituída é se a gente analisar como se fosse um sanduíche. Nós temos então, no conceito lona, duas camadas de PVC, uma camada superior e uma inferior. Esse PVC ele é um plástico que nós formulamos e colocamos nele todas as propriedades necessárias para que ele atenda bem às características específicas de uso. Cada aplicação tem características específicas, então nós somamos aí ao PVC a sua flexibilidade, agentes, aditivos responsáveis pela durabilidade, a cor, entre outras. E entre essas camadas nós colocamos um tecido de reforço. Esse tecido, também dimensionado específico para a aplicação, é o responsável pela resistência mecânica da lona. Ele que é o responsável por garantir que a lona não rasgue ou não se rompa durante o uso. Esse conceito, então, essa soma dessas propriedades, é o conceito chamado usualmente de lona, ok? Então, em seguida nós vamos responder sobre as diferenças, mas é importante lembrarmos e temos sempre esse conceito de que as camadas de PVC mais o tecido somadas formam um conjunto chamado lona. Milton, explica pra gente o que é KP1000 ou lona de PVC flexível fio 1000. A descrição KP1000 nasceu originalmente por causa do nome do tecido utilizado. Esse tipo específico de tecido, chamado KP, possui fios transversais um pouco diferentes dos tecidos tradicionais. Tradicionalmente, os fios da trama eles são inclinados em relação aos fios de urdume. Isso faz com que esse tecido tenha um melhor comportamento quando ele é tracionado. A gente chama de comportamento tridirecional. Com isso, confere ao tecido uma propriedade de ser melhor quando tracionado nos mais diferentes sentidos, nas diferentes direções, o que é o caso de brinquedos infláveis. Então, o termo KP1100 do tecido acabou denominando o nome do produto. Já a descrição 1000 ou 1100, que sucede geralmente o KP, refere-se ao título do fio e determina o tipo do fio utilizado,
porque 1100 é uma descrição, está ligado a uma unidade de medida chamada Detex. 1000 é exatamente o mesmo fio, só que visto através de outra unidade de medida que é o dNE. Então ele pode ser descrito como 1100 Detex ou 1000 dNE, mas representam a mesma quantidade de fio. Nas lonas, o que compõe o tecido precisa ser necessariamente fios de alta resistência mecânica, alta tenacidade, como chamamos, porque isso garante a resistência aos esforços, a resistência à tração, resistência a rasgamento, e isso garante o desempenho da lona, do conjunto filmes de PVC mais tecido. Importante salientar que não basta ser 1000 denier ou 1100 Detex. Esse fio precisa ter alta resistência mecânica, ser um fio de alta tenacidade para garantir a maior resistência também da lona, que é submetida aos esforços no momento em que o brinquedo está sendo utilizado. Uma pessoa sem conhecimento técnico consegue diferenciar a qualidade entre lonas de diferentes fabricantes? Olha, Carla, tecnicamente o reconhecimento da qualidade da lona só é possível através de análise laboratorial, onde é possível identificar as resistências aos esforços, ao intemperismo, entre outras. Ou seja, não se conhece uma lona apenas tocando. É um erro comum. Muitas pessoas acreditam que sentindo a lona na mão vão perceber se ela é de maior ou menor qualidade pela sua dureza ou suposta espessura, mas isso é um grave engano. É por isso que é de extrema importância conhecer a procedência da lona para evitar dores de cabeça e possíveis problemas. Existe algum produto que possa passar na lona que aumente a vida útil dessa lona? Uma lona bem dimensionada para aplicação em brinquedos infláveis já contém todos os componentes necessários para garantir seu desempenho. Não é necessário aplicar nenhum outro tipo de produto à lona. Cuidados comuns, como limpar com água e detergente neutro, enxaguar e secar antes de guardar, ajudam a manter a qualidade e prolongam o tempo de vida da lona. Agora, para ajudar no deslizamento, muitas vezes, é aplicado sobre a lona soluções de silicone à base d'água, próprios para esse fim, com o intuito simples de ajudar no desempenho no uso, não com relação à melhoria de alguma propriedade da lona. Essa pergunta é boa. Existe diferença de qualidade entre fornecedores de lona, fabricantes de lona? Com certeza, Carla. Há diferentes formas de se produzir uma lona e de agregar as matérias-primas necessárias para garantir o desempenho do produto. Cada processo pode gerar resultados muito diferentes. E além do processo, a qualidade das matérias-primas é de extrema importância, porque essas matérias-primas são responsáveis também pelas propriedades, pelo desempenho e pela durabilidade da lona. Então, a procedência das matérias-primas deve ser assegurada pelo fabricante da lona, assim como o seu processo de maneira bastante controlada para garantir a repetibilidade e as propriedades que se espera. Não, peraí. Valendo. Milton, explica pra gente qual é a dureza, a flexibilidade da lona. Isso influencia na qualidade? Bom, sabemos que as lonas para brinquedo inflável precisam ser macias e flexíveis para permitir um contato agradável com o uso, mas também precisam manter essa propriedade ao longo do tempo. Nós, para promovermos essa flexibilidade, usamos matérias-primas determinadas chamadas de plastificantes. E a qualidade desse plastificante é de extrema importância. Esses plastificantes não podem ser extraídos facilmente com o uso, nem pelo intemperismo, nem pela presença de detergentes, porque senão essa lona vai perder a flexibilidade, vai apresentar rachaduras, vincos, e isso compromete o tempo de vida, compromete a resistência da lona e também pode machucar o usuário. Então, no caso da Masterlona, KP 1100 da Matsuko Indústria, nós utilizamos, além do plastificante convencional, substituímos parte desse plastificante por borracha nitrílica, que é uma matéria-prima especial que aumenta a durabilidade do produto, porque a borracha nitrílica não é facilmente extraída nem por detergentes, nem pelo intemperismo, e além de ocasionar resistência extra do material quanto à flexão, ao atrito, ela ainda prolonga o tempo de vida do produto pelo uso de detergentes e pelo intemperismo. E quando a lona parece ser fina, isso é sinal de que a qualidade é ruim? Seguramente não, Carla. Podemos fazer lonas finas com elevado desempenho ou uma lona grossa com desempenho inadequado. Como já falamos, o conjunto que compõe a lona
precisa ser dimensionado para aplicação, e isso envolve o método de produção, a qualidade e o tipo de matérias-primas aplicadas, qualidade e quantidade, assim como o tecido de reforço. Explica pra gente qual é o processo de fabricação da Matsuko. A Matsuko Indústria utiliza um processo de produção diferenciado, combinando processos de extrusão da massa de PVC e calandragem para introduzir o tecido à massa ainda fundida, enquanto muito aquecida. Isso garante uma elevada adesão entre as camadas de PVC e tecido. Essa adesão elevada é que vai minimizar a possibilidade de separação dessas camadas, principalmente em caso de dano acidental da lona. Milton, quais são os ensaios aplicados? Bom, além do controle das matérias-primas e o controle de processo previsto nos sistemas de gestão da qualidade ISO 9001 versão 2018, as lonas Masterlona KP 1100 são controladas quanto à gramatura, largura, espessura, resistência mecânica e cor, através de ensaios que são realizados durante a produção. Como exemplo, um dos controles utilizados no processo de produção é o controle por sistemas supervisórios, um deles o medidor atômico de gramatura. Ele garante que a quantidade de massa aplicada seja uniforme e homogênea ao longo de toda a lona e com isso a gente consiga garantir os padrões que foram estabelecidos para ela. Qual a diferença das lonas importadas, espalmadas, em relação às nacionais? As lonas espalmadas são produzidas por um processo de produção chamado comumente de espalmagem, onde o PVC flexível, líquido, é aplicado a frio sobre um tecido que posteriormente é levado a uma estufa para que possa ocorrer a fusão. Nesse caso, não se utiliza extrusora ou calandra. A espalmagem ela permite produzir lonas com tecidos muito fechados, de elevada quantidade de fios, o que pode ser bom para algumas aplicações e inadequado para outras. Um dos exemplos bons para a aplicação é no caso dos brinquedos infláveis, porque esses tecidos fechados permitem um bom desempenho na costura e minimiza a perda de ar nos pontos de penetração da agulha, devido a essa alta densidade de fios do tecido. Mas, por outro lado, um dos inconvenientes da lona espalmada é seu maior preço, ou a menor espessura da camada de PVC geralmente aplicada para controlar peso e preço. Então, há de se estudar bem a lona para que se verifique a viabilidade pela sua aplicação e pelo seu preço no projeto. É normal a lona perder a coloração com o tempo? Sim, os pigmentos utilizados em plásticos perdem a coloração gradativamente com o tempo, mas essa perda deve ser gradual e ao longo de anos de exposição, quando utilizada em condições normais. Não é comum a perda ou a mudança acentuada da cor com menos de um ano de uso, por exemplo. Isso pode indicar o uso de pigmentos inadequados, de baixo custo, de baixa resistência em temperismo, que é a solidez à luz, ou a falta de aditivos de proteção do PVC, ou ainda do uso de uma composição inadequada do próprio PVC. E a lona de PVC é à prova de fogo? Não é adequado usar o termo à prova de fogo para lonas plásticas, termoplásticas, como dizemos, que são lonas que derretem ao ser aquecidas. Elas não impedem a passagem do fogo. Essas lonas não são à prova de fogo, então, mas sim de baixa flamabilidade, ou seja, quando se retira a chama que gera a sua queima, a lona se apaga espontaneamente em poucos segundos. Qual processo a lona de PVC aceita melhor? A costura ou a vulcanização? Ambos os processos podem ser realizados. Só para compreender um pouco melhor, tudo se depende muito do resultado que se espera. Se o objetivo é somente unir as camadas, a solda é a mais indicada. Ela pode ser realizada por diferentes processos: adesivo químico, sopro por ar aquecido, aquecimento por metal, solda eletrônica, que é a alta frequência, que é mais comum, que funde as camadas, e todos esses processos são muito eficientes para lonas. Quando a costura é requerida, esse método também é possível. No entanto, ele é um pouco mais agressivo, porque como perfura a lona, pode romper alguns dos fios de reforço do tecido, como vimos anteriormente. Então, é mais indicado que para a costura se utilize lonas com maior densidade de fios. Nesse caso, a Matsuko Indústria inclusive desenvolveu
uma lona chamada Masterlona Play, que possui uma maior densidade de fios que a lona Masterlona KP1100 e é mais indicada para essa aplicação. Muito obrigada pela participação, principalmente por esclarecer muitas dúvidas. Milton, só tenho a agradecer a você e a Matsuko. Bem, Carla, queremos agradecer e parabenizar pela iniciativa e dizer que nos colocamos à disposição caso outras questões precisem ser respondidas. Muito obrigado, um bom trabalho e até mais.